Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. A palavra de Deus nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui. Senhor, nosso Deus, essa é uma das experiências pelas quais o Senhor Jesus passou e foi registrada na tua palavra pelo evangelista Lucas, para que nós tomássemos conhecimento do que aconteceu ali na casa de Marta e de Maria, mas não apenas como uma história a ser contada, mas como uma lição a ser aprendida, como alguma coisa, ó Deus, que nós devemos entender como um recado de Deus para as nossas vidas. Fala, Senhor, nessa noite aos nossos corações, e que nós, ao ouvirmos a tua palavra, tenhamos uma postura de mudança, de quebrantamento, uma postura, ó Deus, de dizer: Senhor, eu não posso continuar assim. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para falar a cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. O título dessa mensagem que eu compartilhei hoje de manhã com a igreja é: com Deus menos é mais. Incrível, né? Mas se é menos, não pode ser mais. Irmãos, muito do que nós temos feito, da correria da nossa vida, que nós achamos assim importante demais fazer, são coisas que nós não deveríamos nem fazer. São coisas que nós deveríamos nos reservar ao direito de não fazer essas coisas, porque elas ocupam a nossa mente, o nosso coração, e no final você pergunta: Deus, por que eu fiz isso? E ali estava numa situação que, sem perceber, né, nós vamos nos ocupando com muitas coisas. Vai chegando o final do ano, irmãos, dezembro é o mês que parece ser menor, e ele tem 31 dias, mas quando a gente compara com os outros meses do ano, a correria de dezembro é uma coisa assim tão grande, que a gente não vê o mês passar. O pessoal costuma dizer: entrou dezembro, acabou o ano. E realmente acabou o ano, porque a gente entra numa roda viva de tantos compromissos, encerramentos, aniversários e festejos e compromisso de trabalho, o comércio funcionando a todo vapor, e Natal e presentes, e enfim, um mês que a gente não vê passar. E justamente o mês de dezembro, que é um mês no qual nós temos o Natal, e que acontecem uma série de coisas nesse mês. Esse é o mês no qual nós comemoramos e relembramos o nascimento do Senhor Jesus, e a gente não vê o mês passar. Este é um mês no qual nós temos oportunidade de falarmos de Deus e do amor de Deus para as pessoas, porque as pessoas estão afeitas a ouvir uma palavra de Deus no mês do Natal. Só que o povo de Deus, ocupado demais, não fala, não convida, não vai às vezes à igreja. Não, esse mês eu não estou conseguindo ir à igreja, justamente no mês de dezembro. Este é um mês no qual nós temos oportunidade de nos reunir com a nossa família, a ceia de Natal, né? É um dia que a gente às vezes transforma só num momento de comer juntos, mas na verdade não era esse o objetivo. Nos Estados Unidos tem um mês, né, agora no mês de final de novembro,
antes do Natal, eles têm uma data lá, que é o Thanksgiving, é o Dia Nacional nos Estados Unidos de ação de graças ao Senhor. E os americanos têm esse dia como realmente um dia de agradecer a Deus, de reunir as famílias, de fazer uma ceia em gratidão a Deus, né? Para você ter uma ideia, aconteceu agora, está acontecendo nesse final de semana, o Thanksgiving lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos está debaixo de uma grande nevasca, né? Esse ano o inverno chegou lá com muita força, né? Nos estados que cai neve. E estima-se que 56 milhões de pessoas estão na área onde a nevasca está acontecendo com mais força. Mas isso não as impediu de comemorar esse dia e de se reunirem com as famílias, alguns viajando para longe para se reunir com a família. Para você ter uma ideia, ontem e hoje estimou-se em 3 milhões de pessoas se deslocando em avião nos Estados Unidos. 3 milhões de pessoas, ao ponto das companhias aéreas oferecerem o seguinte: quem quiser transferir a viagem para terça, para quarta-feira, que não seja no domingo, né, ou no sábado, nós vamos transferir sem nenhum custo. Você pode transferir a viagem e não pagar mais nada por isso, porque eles não têm condição de transportar tanta gente assim, que querem comemorar com a família o Dia Nacional de Ação de Graças. Amados, e a gente às vezes pede oportunidade de nos reunir, não só para comer nesse período, mas reunir para dizer assim: eu amo você, eu sou grato a Deus pela sua vida, por você poder estar comigo, por eu tê-lo como meu pai, como minha mãe, como meu irmão, como meu filho, como meu marido. Mas acontece que a gente perde isso, sabe por quê? Porque a gente está agitado que nem Marta. Imagina Jesus dentro da casa de Marta e de Maria, e a preocupação de Marta era servir, arrumar, ajeitar. Jesus tem que ver tudo bonitinho, tem que estar tudo limpinho, tem que estar tudo organizadinho, eu quero dar a melhor comida. E Maria parou. Maria entendeu que aquele não era o momento de fazer isso, elas teriam o resto da vida, e que Jesus não estava interessado nisso, mas em poder compartilhar com elas, que passaram a ser assim, achegadas a Jesus, porque Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou depois de morto 4 dias. Aquela família se transformou numa família que, quando Jesus passava por ali, ele se hospedava na casa de Maria e de Marta e de Lázaro. Maria entendeu que aquela passagem de Jesus ali seria uma das poucas oportunidades que ela teria para ouvir a palavra do Filho de Deus. Imagina Jesus na sua casa, imagina Jesus ali sentado com você, podendo bater um papo, e você preocupado em passar a vassoura, e você preocupado em arrumar as coisas. Meu Deus, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Este é um mês, querido, que nós temos a oportunidade de reconstruir relacionamentos que foram quebrados, né? Sabe quando alguma coisa aconteceu entre você e um familiar seu, você e um amigo, né? E aquilo ficou arranhado entre vocês? O mês do Natal é um mês excelente para dizer: olha, me perdoa, eu não deveria ter feito o que fiz, falado o que falei, eu te amo, a sua amizade é importante para mim. Mas sabe que a gente não tem tempo para essas coisas, né? Este é o mês no qual nós deveríamos transformá-lo num mês de ação de graças. E eu estou convidando as famílias todas da igreja para domingo que vem, no culto da ceia, todos unidos. Eu falei até os irmãos que cearam às 17 horas, hoje o pastor André falou com eles, para nós estarmos reunidos aqui domingo que vem, para dizer: Jesus, muito obrigado, com todas as dificuldades, mas tu tens nos abençoado, e nós queremos te agradecer pelo ano de 2019 nas nossas vidas, né? Esse é um mês no qual devemos preparar, queridos, o ano que se aproxima. Sabe aquele mês de preparo já para você começar a sentar com a sua família, com seus filhos? Isso não é para a semana só do projeto de vida que a gente faz na primeira semana de janeiro. Isso a gente já começa a programar o ano que vem, a faculdade do filho, da filha, né? A criança que está indo para a escola pela primeira vez,
né? Os sonhos que a família tem para o ano seguinte, de fazer alguma coisa juntos, de fazer alguma aquisição, né, para a família, enfim. Mas a gente perde isso porque a gente está na correria, a gente está, sabe, preocupado com o fazer. Agora imagine quantas oportunidades a gente perde, porque a gente não tem tempo de parar para ouvir a voz de Deus. Porque a gente escolhe ser Marta, agitada de um lado para outro, com tantas coisas, e a gente esquece que Jesus quer que nós sejamos como Maria. Maria não deixou de cuidar da sua casa, ela não virou uma mulher relaxada, não. Ela entendeu que aquele momento ali, ela precisava priorizar aquilo que Jesus tinha para falar ao seu coração. E uma das estratégias do diabo para afastar pessoas de Deus é manter essas pessoas ocupadas demais, com muitos afazeres, né? Não sei se você já conversou com alguém, ou se você disse isso para alguém: olha, eu não estou conseguindo nem ir à igreja, porque eu estou com tanta coisa para fazer, eu tenho me envolvido com tantos compromissos e tal, e a vida para mim está ficando muito difícil. Querido, pessoas ocupadas não têm tempo de ouvir a voz de Deus. Pessoas ocupadas são pessoas que, quando Deus fala, ela não ouve, ela não tem condição de ouvir, porque ela está andando muito apressadamente na sua vida. Pessoas ocupadas dizem que não tem tempo de orar, e nem de ler a palavra de Deus. Não tenho tempo, olha, a minha vida está... Certa vez, eu fui impactado por um livro, a começar pelo título. Eu fiquei curioso, eu quero ler esse livro. O pastor Bill Hybels, que é um pastor norte-americano, da igreja que eu fui lá algumas vezes, um congresso, né, de liderança, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, a Willow Creek, né? Ele escreveu um livro cujo tema era Ocupado Demais para Deixar de Orar. Meu Deus, eu disse: mas Senhor, quando as pessoas estão ocupadas demais, elas deixam de orar. E ele explica nesse livro que verdadeiramente quem está ocupado em alguma coisa que glorifica a Deus, essa pessoa ora mais. Mas quando nós nos ocupamos em coisas que não glorificam a Deus, que não deveríamos talvez nem estar fazendo, realmente nós ficamos sem tempo de orar, porque nós entendemos que nossa vida está corrida demais. E pessoas ocupadas, né, também dizem: eu não tenho tempo para ir à casa de Deus. Amados, quando a gente chega ao ponto de não ter tempo mais para ir à casa de Deus, mas a gente percebe que às vezes nós estamos passando horas do dia dentro de uma situação, por exemplo, de celular. Tem pessoas, você passa no ponto do ônibus, está todo mundo com o rosto voltado para o celular. Você chega num consultório, um ambiente, todo mundo no celular. Tem gente que está digitando o celular, dirigindo. O número de acidentes que estão acontecendo hoje por causa de celular no volante. As pessoas estão respondendo mensagens, dirigindo. E aí você fala assim: não, mas é por causa da correria. Não, irmãos. O meu alerta hoje para a igreja é que nós precisamos desacelerar. A minha palavra, a minha proposta hoje para a igreja é: sejamos mais Maria e menos Marta. Porque o mundo cobra isso de nós. Você tem que fazer, você tem que conquistar, você tem que avançar, você tem que realizar, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Amados, isso é uma estratégia maligna para roubar você de Deus, para roubar você da sua família, para roubar você das coisas mais importantes da vida. E quando você faz uma busca na sua vida, você descobre assim: meu Deus, quanto lixo entrou na minha vida, quanta quinquilharia entrou na minha vida. Há pessoas que estão ocupadas demais, mas encontram tempo para sentar na frente de uma televisão e assistir filmes, séries e novelas que não deveriam estar assistindo com a sua família. Cristãos estão fazendo isso. São ocupados demais. Mas se houver
um jogo de futebol do seu time, ele se desocupa de tudo, inclusive dos filhos, inclusive da esposa. Isso acontece mais com os homens, e a pessoa não percebe que isso está acontecendo. Na quarta-feira passada, nós tivemos uma igreja vazia, porque era jogo do Flamengo. Aí no domingo passado, sem ser hoje o outro, né? Foi na quarta-feira retrasada, eu dei uma palavra um tanto dura à igreja. Alguns irmãos ficaram, sabe, assim, ofendidos, porque tocou na sua paixão, no seu time. Amados, a gente tem que tomar cuidado, porque a promessa que Deus deu para a igreja é que nós possuiríamos a terra, e na promessa de Deus não foi que a terra nos possuiria. E eu vejo pessoas que estão sendo possuídas, ao ponto de serem abduzidas da sua família, de serem abduzidas do seu contato de comunhão com Deus, e não estão percebendo que isso está acontecendo. Nós precisamos aprender com Maria, e entender que com Deus, menos é mais. Quando a gente está na direção de Deus, a gente se esforça menos e tem mais resultados, porque a gente para ouvir orientação. Certa vez, eu tive um professor, daqueles que marcam a vida da gente, né? A gente nunca mais esquece. Ele chegou num belo dia, não era dia de prova, mas ele falou assim, ele fez uma pergunta para a turma assim, vocês sabem seguir orientações? E a garotada, né, a gente era novo naquela época, todo mundo, não, sim, eu sei, não, vocês obedecem quando os pais de vocês falam? Ah, sim, obedecemos e tal. Então eu tenho um exercício para vocês hoje não vai ser aula normal. Eu preparei aqui um questionário, com várias perguntas da nossa matéria, né, aproveitando até para fazer uma revisão, antes da prova, né, e eu queria que vocês recebessem esse questionário. E aí ele distribuiu o questionário na turma, e logo no cabeçalho estava escrito assim, antes de tentar responder qualquer pergunta, leia todo o questionário. Dali 3, 4 minutos, alguns começaram a levantar e entregar o questionário para o professor, e outros, uma parte da turma começou a entrar em desespero, porque ele ainda estava na primeira questão tentando responder e não conseguia, porque de propósito o professor colocou questões muito difíceis naquele questionário. E à medida que os primeiros foram entregando, 3, 4, 5 minutos, os outros foram entrando em polvorosa. Você sabe qual era a última pergunta do questionário? Era assim, agora que você já leu tudo, não precisa responder nada, apenas assine e entregue. Mas teve uma galera, irmãos, que não leu nada, que começou avidamente a tentar responder as perguntas, e em cima dizia, não responda nada antes de ler tudo. Mas a pergunta do professor é, vocês sabem seguir orientações? Irmãos, a gente não sabe, a gente acha que sabe. A palavra de Deus está cheia de orientações, de coisas que Deus disse assim, olha, cuidado com isso, não faça aquilo, não entre por esse caminho, cuidado, seja mais Maria e menos Marta. Só que a gente não ouve, a gente sai da igreja e continua na roda viva e de compromisso. Eu queria que você, essa semana, você fizesse uma análise das coisas que você tem como prioridade de fazer, mas faça da seguinte maneira, Senhor, comece pela manhã, eu quero orar a Ti nessa manhã, te pedindo, que eu não venha assoberbar a minha vida com aquilo que eu não tenho que fazer. A Bíblia diz que nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma, Mateus 6, mas a gente anda, e a gente deixa o nosso coração se encher de ansiedade, e depois fica clamando a Deus, Senhor, me socorre. A primeira coisa a fazer é não andeis ansiosos por coisa alguma. Só que a gente não percebe.
E a gente vai vivendo mais como Marta do que como Maria. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. O menos de Maria era mais com Deus, e o mais de Marta era a ausência da presença de Deus na vida de Marta. E eu percebo, irmãos, que assim são aqueles que na sua agitação não têm tempo de ouvir a voz de Deus e vivem dando voltas e sofrendo sem necessidade. Eu fiz aquele trajeto que o povo de Israel fez na saída do Egito para Jerusalém. Eu fiz de ônibus, para a gente ter uma ideia, né? Porque a gente fica pensando assim, meu Deus, que distância é essa? E eu agradeci ao Senhor a oportunidade de cobrir aquela distância, passando ali pelo Monte Sinai. E é um trajeto, irmãos, que mesmo com crianças, idosos, né, animais e toda a dificuldade, esse trajeto poderia ser feito em uma semana. Mas, no entanto, o povo levou 40 anos para entrar na terra prometida. Por que eles levaram 40 anos? Porque eles ficaram rodando, por endurecerem o seu coração e não quererem ouvir a voz de Deus. Nesses 40 anos, eles blasfemaram contra o Senhor, eles chamaram o maná de pão vil, eles fizeram uma revolta contra Moisés, colocando Arão como seu chefe e querendo voltar para a escravidão do Egito. Imagina, fizeram planos para voltar para o Egito a serem escravos. Tudo isso porque eles estavam agitados pelas coisas do seu próprio coração. Queridos, é tempo da igreja entender que nós precisamos de fazer, às vezes, menos para que a gente tenha mais resultados. Até na oração. Certa vez o Senhor Jesus disse assim: quando vocês orarem, vocês não usem de vãs repetições. É o que está em Mateus 6, né? Você está em Lucas, volte algumas páginas ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Olha a orientação que Jesus disse, como se deve orar. E Jesus diz assim, eu vou ler a partir do 5, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, Jesus estava orientando, porque tem gente que quer esticar a oração, né? Eu me lembro quando eu seguia a liturgia católica, né? Tradição católica, e que o padre mandava orar 10 vezes o Pai Nosso, 20 vezes a Ave Maria. Meu Deus do céu, vã repetição, né? Aquela coisa do terço de orar e depois orar de novo e orar de novo, a mesma coisa, como se Deus não entendesse o que a gente precisa e o que a gente quer. Não, orar é falar com Deus, orar é você abrir o seu coração diante de Deus, é você dizer, Senhor, o que você está sentindo. Ah, mas Deus sabe, mas você fala o que você está sentindo. Mas quando a gente perde essa intimidade com Deus, né, a gente perde também a simplicidade. Quando você vai procurar uma pessoa com quem você não tem a menor intimidade, você fica cheio de cerimoniais e, sabe, e cheio de cuidados e não me toques. Mas quando você está com alguém que você tem intimidade, você é verdadeiro com aquela pessoa, você abre o teu coração, você diminui até a quantidade de palavras, porque você não precisa passar uma imagem de quem você não é, porque aquela pessoa te conhece. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Só que a gente não tem esse tempo de cuidado,
diante de acordar de manhã. Esses dias eu assisti, essa semana, um vídeo muito interessante, talvez alguns irmãos tenham recebido esse vídeo, né? E o vídeo dizia assim: quando você acorda de manhã sem orar, né? Irmão, só desastre, né? Começa com uma mulher tentando usar o liquidificador, ela esqueceu de botar a tampa, quando ela ligou, explodiu tudo em cima dela, né? E o outro, o carrinho de grama saiu arrastando ele pelo gramado, ou seja, a outra escada partiu, ele saiu quebrando todos os degraus. E realmente, irmãos, quando a gente não tem tempo para orar, quando a gente está nessa agitação, nessa coisa do fazer, do realizar, de acordar cedo para fazer mais coisas, amados, não que a gente não vai trabalhar, não que nós não venhamos a fazer aquilo que precisamos fazer, mas antes de tudo, Senhor, guarda o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E constantemente você pergunte para Deus: Senhor, eu tenho que fazer isso? Isso realmente tem que tomar tempo da minha vida? Talvez um tempo que eu podia estar com os meus filhos, um tempo que eu podia estar fazendo alguma coisa para abençoar alguém, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser um voluntário na casa do Senhor, mas nós usamos esse tempo para coisas totalmente sem valor, totalmente fúteis, inclusive gastando o tempo que poderíamos usar para oração, para estar em comunhão com o nosso Deus. Eu tenho forçado, né? Eu tenho falado isso com os líderes, até chamado a atenção. A gente tem uma escala de oração lá na nossa torre, né? Que agora a torre está com vidro lá em cima, né? Então se estiver chovendo, ventando, pode usar tranquilamente. Minha prioridade, uma das prioridades que eu tenho é terminar aquela torre, sabe, irmãos? Colocar lá o piso, colocar cadeiras novas, instalar lá um ar-condicionado, para dar conforto a quem vai subir 7 andares de escada, né? Porque daqui do chão até lá em cima são 7 andares, 21 metros, né? E dar conforto a essas pessoas que querem orar, querem separar um tempo para ficar com Deus. E os ministérios da igreja estão se revezando, indo lá para a torre. Ah, mas o meu ministério ainda não foi. Fale com o seu líder, né? Para você participar. Esse momento tem sido tão renovador, tão abençoador na vida da nossa igreja, porque são poucas as igrejas que têm um espaço destinado somente para a oração. E num lugar de 21 metros de altura, onde lá de cima você tem uma visão maravilhosa do bairro, da cidade, né? Uma forma de nós intercedermos pelas famílias, orando, olhando as casas, né? E tudo que está ao redor da igreja. Enfim, é necessário que a gente separe tempo para isso. E a minha palavra a você, nesse final de ano, é cuidado com as ansiedades, né? Nós não podemos ser movidos por ansiedade. Há uma semana atrás eu passei um vídeo para a igreja, onde no vídeo o pastor que contava a história de uma família com um filho, né, preso numa prisão de torturadores, que estavam torturando o rapaz de 16 anos porque ele era cristão. Esse pastor, depois que viu tudo isso com essa família, ele fez uma proposta: troque a sua ansiedade por um propósito. Isso é importante, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 25, aí onde nós abrimos, né? Agora no versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, Jesus morreu pelas aves ou morreu por nós? Nós valemos muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A tua ansiedade que leva você a viver freneticamente, vai te levar aonde? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. E a gente fica pensando no dia de amanhã, no mal que pode acontecer, e a gente perde a paz e começa a ficar irritado com a nossa família, e você começa a tratar mal o seu cônjuge, seus filhos, né? Os filhos tratam mal os pais por essa irritabilidade que acontece, porque está preocupado com alguma coisa que pode acontecer, e no final não acontece nada. A gente deixou de comer, deixou de beber, deixou de dormir, ficou irritado, arrumou briga com a família. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, através da súplica, orar, clamar, pedir, com ações de graça. Mais ou menos como Jó fazia. Jó orava, pedia a Deus que o livrasse, que desse vitória, mas ele o tempo todo dizia: louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma proposta para a igreja nesse final de ano, é que você comece a trocar as suas ansiedades por propósitos. Sabe por quê? Porque quando a gente tem propósito com Deus, a gente é protegido por Deus. E quando a gente não tem propósito com Deus, a gente está à nossa mercê, à mercê das circunstâncias. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, esse é o último texto que eu quero referir-me aos irmãos, Romanos no capítulo 8, no versículo 28, Romanos 8, 28, olha o que Paulo diz, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo as suas ansiedades. É isso que está escrito aí? Não. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo tinha um propósito com Deus. Para mim, disse Paulo, o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. Eu já não sei mais nem o que eu vou escolher, porque para mim partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas como eu tenho um propósito nessa terra, de servir a Deus, de falar do amor de Deus, eu vou ficar para que a minha vida frutifique para a glória de Deus. Sabe propósito? Neemias foi imbuído por Deus de um propósito: voltar para a sua terra, para reconstruir os muros de Jerusalém que foram destruídos na invasão dos babilônicos de Nabucodonosor há 70 anos atrás. Agora o império babilônico havia sucumbido ao império assírio, e agora o rei dos assírios dá uma ordem a Neemias que ele voltasse lá para Jerusalém e que ele reconstruísse os muros e o templo. Ele foi lá com um propósito. Aí ele chegou lá, arvoradamente, reuniu todo mundo e disse: gente, nós vamos fazer uma grande obra. Não. Ele chegou lá, ele já sabia da história, mas agora ele ia ver com os olhos. Ele pegou um cavalo dele e começou a dar a volta em Jerusalém, olhar o tamanho da obra e da destruição que foi feita, e sem falar ninguém, nem levar ninguém. Ele não levou ninguém para aquilo ali, ele e o cavalo dele, Deus. Eu fico imaginando ele andando, olhando aquelas ruínas, os muros derrubados, as portas queimadas, a cidade à mercê de qualquer invasor, o povo vivendo lá dentro sem nenhuma segurança, orando e dizendo: Deus, como é que a gente vai dar conta dessa obra? Outros tentaram fazer antes dele, não conseguiram, mas ele disse: eu sei quem foi que me enviou aqui, eu tenho um propósito, foi Deus quem me enviou. Ele começou saindo de lá, da Babilônia, com carta do rei, para poder fazer a obra, mas ele antes foi avaliar com Deus o que ele tinha que fazer. Depois que ele fez essa avaliação, coração tranquilo,
Ele reuniu os líderes da cidade, mostrou as autorizações. Olha aqui o que o rei me mandou fazer. Nós temos madeira para fazer as portas, ele já garantiu isso. Eu tenho autoridade para organizar essa obra. E aí ele começou a falar com os líderes entenderam que era o momento, mas as lutas foram muitas. Os inimigos se levantaram, tinha gente que não queria que aquela cidade fosse novamente reconstruída, os muros, porque interessava para eles que a cidade ficasse daquele jeito. É mais ou menos igual ao Brasil, irmãos. Às vezes vivemos uma situação difícil, mas tem pessoas que interessa que fique daquele jeito. Tem pessoas que interessa que o Brasil continue vivendo desemprego. Tem pessoas que interessa que o Brasil continue vivendo no opróbrio, porque dessa maneira eles conseguem mais dinheiro, através da corrupção e da maldade. Tem pessoas que interessa a violência que está acontecendo em São Gonçalo, interessa para essas pessoas, porque tem gente ganhando dinheiro com a violência. Mas Neemias tinha um propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você está entendendo por que eu estou dizendo? Desacelera, encontra o propósito de Deus na sua vida, aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que Deus quer que você seja, porque quando você encontra o propósito de Deus, aí você faz um esforço menor e os resultados são maiores. Ansiedades não resolvem. Propósito com Deus, sim, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se o que você faz para a sua família, para você, ou qualquer outra atividade, você faz com propósito em Deus, firmado na palavra de Deus, orando ao Senhor, pedindo direção a Deus, Deus tem um compromisso de te abençoar, até nas lutas que você vai passar. Não é sem luta. Neemias teve lutas, mas a primeira coisa que ele fez, quando os inimigos disseram, nós vamos aí e vamos derrubar o que vocês já construíram, Neemias orou ao Senhor e pôs guarda, vigia contra eles de dia e de noite. O tempo todo tinha gente fazendo a obra e gente tomando conta da obra, com espada, com escudos e com lanças, e oração. Isso é propósito. Que nesses últimos dias do ano de 2019, nesse mês de dezembro, que é o mês da correria, comece a mudar. Senhor, eu tenho que fazer isso. Isso é necessário, isso é indispensável. Esse tempo que eu perco com tantas coisas que eu não deveria fazer, eu não poderia estar usando esse tempo para outra coisa, para orar, para te buscar, para ler a tua palavra, para sentar, para conversar com o filho, para observar o que está acontecendo na minha família. Amados, a gente não tem feito isso, e vivemos tocados pelas ansiedades, feito Marta, agitada, de um lado para outro. Senhor, não te importas que eu fique a servir sozinha? Manda minha irmã. Não, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso eu não vou tirar dela. Quando a gente escolhe a melhor parte, Jesus não tira isso de nós. Pelo contrário, Ele nos dá paz, Ele nos dá serenidade, Ele nos dá alegria, Ele aumenta a nossa fé e faz com que a obra de Deus frutifique na nossa vida. Essa é a minha proposta para você. E se você vem numa vida acelerada, e você nessa noite diz, bispo, eu estou entendendo essa palavra, e eu preciso disso, e eu quero que Jesus me ajude a desacelerar, e fazer somente aquilo que é propósito de Deus para a minha vida. Eu não quero viver como Marta, agitado de um lado para outro, tocado pelo que todo mundo está fazendo, pelo que a maioria está fazendo, pelo que a sociedade diz, pelo que a moda. Irmãos, olha, esse negócio de Black Friday que aconteceu agora aí, é bacana, legal, às vezes você está precisando de alguma coisa, realmente precisando, né, enquanto um preço melhor, amém, não tem problema nisso. Mas o que teve de gente comprando o que não precisa só porque estava barato,
Alguém botou lá na internet assim: a melhor Black Friday é você não comprar. Esse é o maior desconto. Sabe qual é o maior desconto? É você não comprar, principalmente aquilo que você não precisa. Irmãos, tem pessoas comprando só porque estava mais barato. A pessoa não usa aquilo, ou já tem aquilo, mas ele comprou mais um para garantir, porque estava mais barato. Só que depois vem a conta para pagar, irmãos. Aí chega o cartão e a pessoa diz assim: esse mês acho que não vou ter nem dinheiro para dar o dízimo. Eu preciso cobrir o que eu comprei na Black Friday. Não comprei nada. Não comprei nada. Mas e a oportunidade, irmão? Oportunidade. Você sabe quando você tem a oportunidade de ficar com a boca fechada e você abre? Aí você vai falar o que não deve na hora errada. Às vezes a gente perde a oportunidade de ficar com a boca fechada. Oportunidade de não fazer também é oportunidade. E nesse mês nós teremos muitas oportunidades de não fazer, para fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Quem está sentindo que a sua vida anda muito acelerada, e que nessa palavra você sabe que Deus está falando com você, porque você se pega às vezes fazendo coisas que você mesmo pergunta: por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso? Se você quer que Jesus te ajude nessa mudança, na escolha das suas prioridades, eu queria que você nessa noite ficasse de pé onde você está, para que você tenha um dezembro diferente. Hoje é o primeiro dia do mês, nós temos aí 30 dias pela frente, no mês de dezembro, para a gente tomar decisões, fazer projetos para a nossa família, valorizar as pessoas e não as coisas, né? Às vezes a gente acha que um bom presente vai resolver tudo. Não, às vezes era uma boa conversa, às vezes era uma palavra, né? O presente, além de mais caro, não vai resolver o problema, porque o que a pessoa precisava é de uma palavra. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Às vezes só falta a palavra. Então eu quero orar nessa noite com você, para que a gente tenha um dezembro onde a gente pergunte para Deus: Senhor, eu tenho que fazer isso, eu vou... Não, Senhor, peraí, eu não quero ser tocado por ansiedades, eu quero ser dirigido por propósitos de Deus na minha vida. É isso que eu quero.